Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos da Escola Dinâmica. Não sei qual horário vocês estão assistindo essa aula, mas de antemão estou logo desejando bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Alunos do 9º ano, vamos hoje dar continuidade nas nossas resoluções de questões, e com discussões sobre cada questão dessa, para que você tenha um entendimento melhor. Meu cabelo está meio feioso, isso é. Então, para que vocês tenham um entendimento melhor sobre o conteúdo que está sendo abordado, Deus queira que nossas aulas voltem o mais rápido possível, porque nosso livro já está chegando ao final e a gente tem muita coisa ainda aqui para responder no nosso livro, que seria mais interessante a gente ir respondendo em sala de aula, debatendo você com o professor, que a gente teria um embasamento melhor e tiraria as dúvidas mais aprofundadamente, particularmente de cada aluno. Então, veja só. 8ª questão da página 51. Tem um textinho aí que eu vou ler para vocês. E aí a gente vai responder a questão aqui. Para avaliar se uma cidade global considera-se o número de escritórios das principais empresas de contabilidade, consultoria, publicidade e banco, e sua rede financeira bancária, de telefônicas, etc. As cidades globais são vetores importantes da globalização. Elas são sedes de poder e é por meio delas que a economia global é administrada coordenadamente e planejada. Elas formam uma rede onde transmitam os trilhões de que alimentam os mercados financeiros internacionais. Estudos recentes registram que 55 cidades globais no mundo. Com base no texto, pode-se afirmar que a cidade global é definida pela quantidade de habitantes, localização geográfica, influência supranacional, economia social-democrata e reserva de biodiversidade. Veja só, existe na atualidade um novo tipo de indústria que é chamado de indústria global, que não é muito diferente, dessa cidade global. O que é uma indústria global? Vou dar um exemplo prático próximo a gente aqui. Vocês conhecem a Jeep com certeza, Fica lá em Goiânia, E a Jeep é considerada, na atual conjuntura social e econômica mundial, uma indústria global. O que é uma indústria global? É a nova forma que as indústrias têm hoje de construir seus complexos industriais para baratear o produto final, quando assim for comercializado. Então, de que forma eles promovem esse barateamento? Aqui na fábrica da Jeep, na realidade não é fábrica, é uma montadora. Eles não fabricam, eles montam os carros. Você tem um complexo da Jeep, que antigamente, antes de existir esse conceito de indústria global, existia uma montadora, vamos supor, em São Paulo, mas que a indústria que produzia os pneus ficava na Itália, outra que produzia o vidro ficava na França, outra que produzia periféricos do motor ficava na Inglaterra. E aí o que acontece? Existia todo um processo de importação desses produtos até chegar na montadora em São Paulo, que onerava o produto final, ou seja, aumentava o preço desse produto final, porque se pagava taxas de importação, até que esse produto chegasse na montadora para que esse automóvel fosse montado e comercializado. E aí o novo conceito de indústria global. Se você chegar lá na Jeep, por exemplo, você tem a montadora central, porém, ao lado você tem fábricas de para-brisa, fábricas de pneu,
fábricas de periféricos do motor, fábrica de carpete. Para o quê? Para fornecer os produtos para a montadora sem onerar o produto final, porque não vai precisar promover o processo de importação de produtos. Consequentemente, o produto chega num valor mais acessível ao consumidor final. Então, esse é o novo conceito, né, de indústria global. E aí ele fala aí da cidade global nessa questão, né? Então, a cidade global, ela tem uma influência, né, de outros países do mundo, né, que vai estar relacionado diretamente com a economia, né, porque eu vou ter bancos multinacionais, né, que vai organizar as finanças. Depois eu vou ter empresas multinacionais que vai influenciar no PIB desse país. Então, o que responde essa questão aí seria, na realidade, a influência supranacional, ou seja, indústrias de outros países e empresas de outros países que acabam se instalando aqui no Brasil ou em qualquer que seja o outro país, não é? Dando uma nova caracterização nessa cidade denominada cidade global. E aí eu tenho como resposta a letra C, influência supranacional, que é o que responde essa questão número 8, não é? Deixa eu ver aqui outra questão. Vamos para o capítulo 2 aqui. Eu espero não ter ficado nenhuma dúvida, mas se houver alguma dúvida, vocês me perguntem quando eu estiver fazendo aula ao vivo com vocês, né, que eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta que você vier fazer. Questão 15 da página 80. Fala aí a questão sobre terrorismo, né? Terrorismo que a gente vivenciou durante o ataque das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Mas diz o seguinte: o terrorismo é uma forma violenta de protesto conhecida desde a antiguidade, sendo uma tentativa de desestabilização de algum regime. Essa questão é aquilo que a gente já tinha respondido, mas eu respondo de novo para vocês. A imagem se refere ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York, não é? Que é uma imagem que tem aí ao lado do World Trade Center sendo atacado pelos aviões, não é? E esse tipo de atentado trata-se de a primeira onda terrorista iniciada no final do século XIX e no século XX. Já errou por aí, porque já tiveram tantos atentados terroristas durante esse período, né? E na realidade não foi a primeira onda terrorista, né? Tiveram várias outras ondas terroristas. Então a letra A já está errada, né? Letra B, de uma forma de terrorismo bem semelhante à guerra. Sua principal finalidade é controlar algum território sem semear pânico. Que onda é essa, né? Totalmente equivocado esse item aí, porque qualquer ataque de terrorismo, ele vai semear um pânico, e a intenção justamente do terror é isso. O próprio nome já diz, terror está relacionado ao pânico, não é? Então, ela tenta semear o pânico justamente para pressionar um governo e aí, consequentemente, os governos ceder a alguma questão, não é? Ligados a interesses econômicos ou interesses religiosos, etc. Eu não sei porquê, mas se você prestar atenção, a grande maioria dos países envolvidos do mundo são os países que têm atentado terrorista. Né? Por quê? Será uma coincidência isso? E são países que o índice de como é que eu posso dizer, corrupção também é muito baixo. Será uma coincidência? Né? Será que se o Brasil tivesse terrorismo, a gente não teria tanta corrupção assim como a gente tem? Eu acho que tem alguma coisa a ver o terrorismo com a questão da corrupção. Né? Por quê? Veja só. Alguns
ataques terroristas ou algumas questões terroristas estão relacionadas à questão política. E alguns países que têm terrorismo e não têm corrupção é justamente relacionado ao medo de se fazer corrupção para não haver retaliação por parte de alguns grupos extremistas e aí, consequentemente, eles não correm esse risco fazendo o processo de terrorismo. E aí, consequentemente, a grande maioria dos países envolvidos que tem terrorismo, eles são isentos de corrupção, ou então a corrupção que existe é mínima, não é? Porque existe um medo por parte das autoridades, não é? E também a questão da educação, não é? Em boa parte, que acaba não promovendo o processo de terrorismo. Não é? Então, a letra B também está errada, porque sim, o terrorismo causa o terror, causa o pânico na sociedade. Não é? Letra C, no caso foi a letra B, né? Letra C, de um atentado que aborta o velho terrorismo, especialmente aquele do fim do século XIX e o início do século XX, formado por organizações anarquistas ou nacionalistas com propostas políticas bem definidas. Eles não têm propostas políticas definidas, bem definidas nesse caso aí, desse terrorismo que ocorreu no ataque às Torres Gêmeas, às Torres Gêmeas, ou World Trade Center. A intenção desse ataque aí foi em relação à retaliação que o mundo capitalista tem com a questão do islamismo. E aí, esse nome retaliação está relacionado à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, se eles veem que o mundo capitalista ele é extremamente sarcástico e acaba, de uma forma ou de outra, corrompendo a sociedade, extorquindo a sociedade, uma diferença social muito grande entre os povos de poderes e os povos que não têm muito poder, eles acabam virando um sistema extremista e tendo uma nova conotação relacionada à lei de Talião, levando ou interpretando de forma errônea essa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e acaba, consequentemente, promovendo essa retaliação de forma extrema, porque todo ataque terrorista ele é extremista, e, consequentemente, acaba ocasionando esse pânico, acaba morrendo gente que não tem nada a ver com a situação. Então, aí, as políticas não são bem definidas de forma alguma, são de formas aleatórias, e eles não querem nem saber quem vai morrer e quem vai deixar de morrer. Eles matam aleatoriamente. A intenção é provocar o pânico e pressionar o governo. Então, a letra C está errada. Okay? Letra D. No terrorismo atual, também chamado de pós-moderno ou de global, o atentado que destruiu as duas torres do World Trade Center em Nova York apresenta o novo terrorista. Correto, né? Então, eu tenho aí um processo de novo terrorismo que ocorre no mundo, onde utiliza-se de máquinas de aviões para destruição em massa, bem como a utilização de armamentos químicos também, que alguns grupos separatistas acabam utilizando, alguns grupos extremistas acabam utilizando para haver uma destruição em massa entre algumas sociedades. Então, isso é uma nova forma de terror, é o terrorismo global, um novo tipo de terror. Então, consequentemente, eu tenho aí a resposta à letra D de doido, que corresponde à questão número 5 do capítulo 2 de vocês. Então, tá aí a resposta. Bagagem, eu estou dando aula aqui, daqui a pouco eu ligo para tu, viu? Resposta letra D. E a letra E, do terrorismo que procura eliminar figuras estratégicas em regime de combate, até aí tudo bem, evitando atingir pessoas inocentes.
de forma alguma, eles não evitam atingir pessoas inocentes, porque eles não selecionam, né, quem vai destruir ou não. Eles querem causar o pânico, eles querem causar o terror. Então eles pegam aviões com pessoas inocentes, jogam em prédios, eles jogam bombas em centros financeiros, centros comerciais, não é? E aí eles não selecionam quem vai matar, não. Se fosse assim era bom demais. Mas não, morre também gente inocente e gente que tem um certo grau de culpa nessas questões, ok? Então a resposta aí seria a letra D, né, que melhor responde aí essa questão 5, que acredito que eu já tinha respondido com vocês. Vamos ver aqui outra questão que eu não trabalhei com vocês. Já respondi um monte já. Pronto, tem um aqui, ó. Na página 93, questão 1, diz o seguinte: em uma demonstração bastante evidente de que os problemas ambientais despertam enorme preocupação em todo o mundo, vários são os encontros realizados para tratar do tema, tais como Eco 92, Rio, no Rio de Janeiro, a Rio+10 em Joanesburgo, África do Sul, e assinale as seguintes afirmativas que marquem a alternativa correta. A chamada crise ambiental atinge exclusivamente países ricos. Marquem aí essa palavra exclusivamente no livro de vocês. Pois é uma consequência direta da produção industrial praticamente inexistente em países pobres. Gente, a crise ambiental, ela é a nível global. Não tem, o impacto ambiental, ele não escolhe a quem vai atingir, não. O impacto ambiental atinge, independente de classe social, o mundo inteiro. Não é exclusivamente para... Apesar de que os países desenvolvidos, sim, são países mais industrializados, que produzem uma grande quantidade de partículas poluidoras. Porém, as multinacionais se instalam também em países pobres, não é? Isso não é exclusividade dos países desenvolvidos. E, consequentemente, você tem um processo, não é, que impacta o mundo como um todo. Por isso, o nome está relacionado à crise ecológica ou crise ambiental global. Não é relacionado apenas a países desenvolvidos. É uma gama, é um leque muito grande em termos de impactos ambientais. Claro que os países desenvolvidos impactam mais o ambiente por conta do seu potencial de consumismo, por conta do seu potencial de produção industrial, por conta da questão de grandes quantidades de automóveis liberando gás carbônico na atmosfera. Então isso é uma questão a nível global. Então não é exclusivo de países desenvolvidos. Os países pobres também poluem o ambiente. Os países pobres, eles, por eliminar uma grande quantidade de resíduos sólidos, como lixo, vai contaminar o lençol freático, e, consequentemente, você tem um processo de contaminação a nível global, o que não responde aí a letra A, que não é exclusivo a questão dos países ricos sofrem consequências com isso, não. Então a letra A está errada. B. As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos que superaram dos problemas ambientais a partir de uma modificação da matriz energética. Gente, nossa matriz energética na realidade é o petróleo, mas infelizmente, a gente teve grandes propostas a ser criadas. Por exemplo, foi criada a Agenda 21, que era um documento que foi criado na Rio 92, na Eco 92, onde
era para ser utilizado por grandes indústrias no âmbito global, né, para reduzir os impactos ambientais, né, que infelizmente a grande maioria dessas indústrias não deixou essa agenda sair do papel, né, porque infelizmente nós vivemos num mundo onde o capitalismo selvagem ele prolifera. Então, que capitalismo selvagem é esse aí, né? A banda Titã já dizia, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Então, o capitalismo selvagem é aquele que o indivíduo ele não está preocupado com a geração futura. Né? Ele está preocupado em colocar dinheiro no seu próprio bolso. E a partir daí, crescer. Crescer individualmente. Né? Ele não está preocupado com a geração futura, com os netos, com os bisnetos dele, não. Até pode estar preocupado com isso. Mas com as pessoas alheias a ele, quer nem saber. Ele quer botar dinheiro no bolso dele, quer enriquecer cada vez mais, né? Quer garantir o futuro dele e dos filhos, né? De forma que estejam todos assegurados. Mas que a sociedade periférica, infelizmente, não está sendo equiparada a essas questões. E aí, só quem cresce são os povos que têm potencial financeiro. Quem não tem, se quebra totalmente. Então, é o capitalismo que não visa a melhoria da sociedade. Então, essa letra B também está errada. E a letra C, o aquecimento global resultante do chamado efeito estufa, é um dos mais preocupantes problemas ambientais da atualidade. Afinal, ele deverá atingir todo o planeta. Corretíssima é a questão. Né? O aquecimento global é resultante do chamado efeito estufa, que o efeito estufa é uma coisa natural. A Terra sempre teve efeito estufa, só que com o crescimento das indústrias, né, o consumismo da sociedade, acabou se agravando, né, através das questões antrópicas, do crescimento da humanidade, acabou se agravando esse efeito estufa, que se tornou em nível global, né, dando aquecimento global e, consequentemente, ocasionando fatores de ordem negativo, ambientalmente falando, para as sociedades atuais. Né? E aí eu tenho essa alternativa C como alternativa correta, né? Marque aí a letra C. Deixa eu ver aqui agora. Segunda questão da página 93, que acaba na página 94. Diz o seguinte: 5 vezes ao dia para tudo no país, até a globalização, são os momentos dedicados a Alá. O muçulmano ajoelha-se e reza com a face virada para a Meca, né? Então, 5 vezes ao dia para todo o país, ou seja, 5 vezes ao dia o muçulmano ele se ajoelha para rezar para Alá, não é? Então, fora o Ramadã também, né? O Ramadã é um processo pelo qual os muçulmanos eles passam por um processo de jejum durante um mês, não é? Ou seja, eles só podem se alimentar à noite, durante o dia eles não se alimentam, não podem comer nada. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um muçulmano, quando eu rodando de Uber, que eu também faço Uber, né? E aí ele me falou sobre esse Ramadã, que as pessoas pensam que eles passam realmente 30 dias sem comer nada. Não, eles só não podem comer, né, quando o sol está no céu. Então, quando o sol se põe, né, eles estão liberados para fazer o de jejum. Né? Então, eles estão liberados. Mas aí, quando o sol se nasce outra vez no horizonte, eles têm que parar de comer. Né? Então, esse período é chamado de Ramadã, né? Que é uma questão religiosa que a gente tem que respeitar. Toda religião no mundo, ela tem que ser respeitada, seus costumes, suas formas de executar, né? Então, tudo isso é uma crença. Essas crenças a gente tem que sempre respeitar. Então, eu sou um cara que eu sou muito
eclético em termos de religião. Eu, além de frequentar o catolicismo, frequento também a Umbanda, não é? Porque a Umbanda, segundo eu estudei na época que eu estava na universidade, paguei a cadeira de antropologia cultural, a Umbanda é um segmento da Igreja Católica que foi criado pelos negros, porque até então a Igreja Católica ela proibia com que os negros ingressassem, porque existia uma discriminação racial pela Igreja Católica junto aos negros naquela época. E aí o negro, para não viver distante de Deus e Jesus, eles resolveram então criar a sua própria religião, que foi a Umbanda, com os mesmos santos do catolicismo. Não é? Eu tenho Santa Bárbara para a Igreja Católica, como eu tenho Iansã para a Umbanda. Eu tenho São Jorge para a Igreja Católica e eu tenho Ogum para a Umbanda. Eu tenho Nossa Senhora de Conceição para a Igreja Católica e tenho Iemanjá para a Umbanda. Então são segmentos que eles resolveram usar o mesmo santo com nomes diferentes. Não é? Na Igreja Católica se pregam promessas, na Umbanda se dão oferendas, não é? Para agradecer. Aí as pessoas confundem muito e dizem que a Umbanda é coisa do demônio. Não é. É porque, infelizmente, houve uma confusão feita durante o processo histórico, não é? Porque teve uma disseminação dentro da própria Umbanda, uma discussão, uma briga, e aí a Umbanda teve uma quebra, onde a Umbanda se separou em Umbanda e Quimbanda. A Quimbanda é o lado negro da Umbanda, que foi criado para destruir os trabalhos da Umbanda. E aí, consequentemente, o pessoal da Quimbanda, que é ligado ao demônio, né? Quem acredita, né? Eu não acredito em demônio, eu acredito em Deus. A gente tem que acreditar em Deus. Né? Então, o pessoal da Quimbanda, que é ligado ao demônio, fazem trabalho para destruir a Quimbanda. E, por sua vez, a Umbanda, ela pede segurança aos seus santos, não é? Através de oferendas, para se proteger da Quimbanda. E as pessoas confundem muito essa questão, não é? E aí acredito que ambas as religiões, que está ligada ao candomblé, né, que eu não acredito nem que a Quimbanda seja uma religião e sim uma seita, elas são ligadas entre si, mas na realidade não é. É uma divergência dessas duas áreas do candomblé. Não é? Então, a Umbanda é o lado espiritual e católico, não é? Do candomblé, não é? No qual eu frequento, já frequentei várias vezes e vou, não é? Quando a gente está precisando de ouvir alguma coisa, né? Assim como no Espiritismo também, já frequentei a Assembleia de Deus, né? Tudo que faz o bem para o ser humano, eu acho que a gente tem que aceitar e respeitar, não é? E aí, consequentemente, a religião muçulmana, não é? Segue os preceitos de Alá, não é? Eles têm essa religião, essa questão de 5 vezes ao dia rezar com a face virada para Meca, não é? Em respeito a Alá, que é o seu Deus, e aí, consequentemente, é extremamente aceitável, que faz coisas para o bem, claro. Né? Então, ó, miséria e falta de democracia, aliados ao nacionalismo, fazem o caldo no qual, nesse radicalismo islâmico, uma minoria da religião. O radicalismo também é complicado. Como eu falei para vocês, Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Não é? Então, o radicalismo se torna uma unanimidade por uma quantidade de pessoas que acabam virando um extremismo e aí, consequentemente, acabam ocasionando coisas ruins para a sociedade, como ataques terroristas. Mas não quer dizer que todo muçulmano ele seja terrorista, não. Ele seguem o Alcorão, né? Seguem os ensinamentos de Alá, né? E não levam tão ao pé da letra como é levado aí a lei de Talião. Então, nos textos lidos, pode-se perceber as duas faces do Islã, né? O islamismo, religião que prega o respeito por toda crença que se define como religião em paz, e o islamismo fundamentalista, que esse aí é o que a gente tem que ter medo, né? Um islamismo radical, né? Que prega a questão
do terrorismo, né? Então, todas as alternativas a seguir expressam um aspecto de fundamentalismo como um todo, exceto um, né? Então, o tal movimento entende os textos sagrados como a única orientação para a própria organização da sociedade, correto? Ele tem a relação com a questão do islamismo, sim, não é? Então, ó, o fundamentalismo como movimento não é exclusivo no mundo muçulmano, ocorrendo em outras religiões, inclusive no judaísmo, também está correto. Então, ó, se o radicalismo islâmico é exemplificado em um dos textos lidos, é uma minoria na religião e também insignificante como movimento. Então está errado aí, porque ele é muito significante como movimento também. Então a letra C aí responde esta questão 2 da página 93 e 94. Ok? Deixa eu ver aqui agora outra questão. Procurar aqui, vê só. Uma questão que está aqui na página 98. Diz o seguinte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, na realidade, propôs objetivos para ações globais que beneficiam as populações mais carentes do planeta. Sobre este objetivo, os jeitos de mudar o mundo, conforme o quadro a seguir, assinala a alternativa incorreta, né? Então, que é a alternativa falsa. Entende? 8 jeitos de mudar o mundo. Nós podemos acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade de sexo e valorização das mulheres, né? Reduzir a mortalidade infantil. Quando ele faz assim, fala de igualdade de sexo aí, não é igualdade assim, homem virar mulher e mulher virar homem, não. A igualdade de sexo assim, a mulher tem os mesmos direitos que o homem no mercado de trabalho, por exemplo, porque existe uma discriminação com a mulher dentro do mercado de trabalho. Não é? A mulher muitas vezes exerce a mesma função que o homem, porém acaba recebendo bem menos que o homem. Não é? E aí está essa discriminação, por isso que não tem essa igualdade de sexo, não é? Com relação à valorização da mulher do mercado de trabalho. Não é? Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, que é muito importante. Eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas que vivem na questão de baixa renda que fazem especificamente engravidar e o próximo contato que tem com o filho é meramente na hora do parto, não fazem o programa de pré-natal e aí muitas vezes a mulher acaba morrendo, né, durante o parto, ou então a criança mesmo já nasce, tem um problema morta, né, ela nasce já morta, né, ou nasce com algum problema fetal, né, porque não recebeu nutrientes suficientes que a mãe poderia produzir, e aí por ela não ter ido ao médico, o médico também não pôde investigar essa criança e qual o nutriente que ela poderia tomar, né, quando estava grávida. Então, isso está relacionado justamente à pobreza das sociedades. Se uma mulher ela tem um acompanhante no seu processo pré-natal, com certeza, em 98% das vezes, a criança vai nascer saudável, né? Porque ela vai ter todos os nutrientes que é necessário para o seu desenvolvimento natural dentro do útero da mãe. Então, é muito importante melhorar a saúde das gestantes, né? Dando o quê? Dando um acompanhamento de pré-natal para cada mulher e pós-parto também, que é fundamental para que essa mulher venha ter um desenvolvimento de forma saudável, né, no processo pós-traumático que é ter um filho, né, causa um trauma muito grande. Muitas pessoas, muitas mulheres têm até a questão da depressão pós-parto, né, por conta do trauma que ela teve nesse processo de gestação. Né? A depressão pós-parto faz com que a mulher não queira nem se aproximar do filho, que isso aí também é preocupante demais. E é por isso que tem que se haver um acompanhamento também pós-parto, né? Para que essa mulher não venha desenvolver essa depressão pós-parto.
né? E tudo ande da melhor forma possível. O outro é combater a AIDS, a malária e outras doenças. Então, você sabe que a AIDS é um grande problema, principalmente nos países pobres africanos. A malária, aqui no Brasil também, na região norte, também é um seríssimo problema, tanto na África também. São doenças que deveriam ter sido erradicadas, né, no século passado, né, porque a gente tem pleno século XXI e a gente vive com as mesmas moléstias do século passado no mundo, né, doença de Chagas, doenças ligadas a verminoses. Isso é uma coisa que não deveria mais existir se a gente tivesse um sistema político seríssimo no Brasil e no mundo, em alguns países do mundo, que erradicariam totalmente esse processo, né, ligado a essas doenças infecto-contagiosas que nós temos no mundo. Né? Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente também é um grande problema, né, que infelizmente as sociedades atuais, ela hoje tem uma educação ambiental muito diferenciada das sociedades antigas, que iam para a escola só para aprender português e matemática e estudos sociais, que na época não tinha geografia e história separada, também tinha ciência. Era o que isso se ensinava nas escolas e OSPB, né, que é orientação profissional, ou orientação social. Então, não se falava questões ambientais nas sociedades antigas. E aí, as consequências que a gente está vendo são as de hoje. Mas, graças a Deus, o mundo acordou, não é? Já se tem certas escolas trabalhando diretamente com as questões ambientais, não é? Para visar justamente a melhoria das sociedades futuras, não é? Para que esse problema ambiental que a gente vive hoje não venha piorar com o passar do tempo. Então, hoje, vocês que são jovens, são a esperança do mundo de amanhã, ambientalmente falando. Não é? Então, a gente tem que procurar, de qualquer forma, melhorar a nossa situação, não é? Ambiental, para que o mundo ele venha prosperar com o passar dos anos. Então, é de fundamental importância que isso ocorra. Não é? Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento também é importantíssimo que isso ocorra. Se todo mundo se une, né, é o que não está acontecendo com o Brasil hoje, infelizmente. Infelizmente, a sociedade atual está sendo, desculpa a palavra, mas grande parte da sociedade está promovendo uma imbecilidade mental, não é? Porque ninguém está trabalhando para o desenvolvimento do mundo, não é? Ninguém está trabalhando para o desenvolvimento do mundo em conjunto, por conta do Brasil. Por quê? Questão meramente política. A gente tem hoje um governo de direita, não é, que é o de Jair Bolsonaro, que infelizmente o pessoal de esquerda impede com que o cara trabalhe. Não só o pessoal de esquerda, mas também o STF. Não é? Então, gente, dessa forma o Brasil não vai crescer. Enquanto a sociedade estiver dividida por conta de imbecilidade, não é? Atrasando o processo político do país, não é? Meu irmão, quem perdeu, pelo amor de Deus, procure ajudar, não procure atrasar o desenvolvimento do país, não é? Ah, porque o cara leva uma topada, causou impacto ambiental. Se Bolsonaro levar uma topada, o cara causou... Pronto, saiu uma reportagem essa semana porque ele adotou um cachorro que estava perdido na rua e que vai devolver aos seus reais donos. O cara está sendo taxado por conta que ele achou um cachorro que estava perdido na rua e adotou. Pior se ele visse o cachorro no meio da rua e deixasse lá, passasse por cima. Ele não vai devolver os donos? Então ele mostrou que tem um bom coração. A sociedade já cai em cima. Até isso o cara faz de errado, não sei o quê. Meu amigo, o cara quer ajudar. Vamos juntar todo mundo e ter uma mentalidade. Vai ter próximas eleições, não é? Se a sociedade não tiver se agradando com o governo que ele está, o pessoal volta e escolhe outro. Não é? O que a gente não pode fazer é torcer para o Brasil dar errado. O que a sociedade está fazendo isso hoje é isso. A sociedade de esquerda torce para que o Brasil dê errado. Não é? Essa semana foi inaugurada a transposição do Rio São Francisco, que fazia dezenas de anos que estava sendo construída essa transposição. Não é? Gastou-se mais de 8 bilhões de reais na transposição do Rio São Francisco
E olha que 8 bilhões não é 8 milhões, nem 8 mil reais, não é 8 bilhões, é 8 bilhões. E ela estava alçada em 4 bilhões de reais. Ou seja, o dobro foi gasto na transposição do no governo federal de Lula. E aí Lula e Dilma, teve que vir o governo de Jair Bolsonaro para concluir essa obra. Veja de quanto dinheiro não foi gasto e roubado nesse processo aí. E ninguém se falava nada. Nem um povo de direita, nem um povo de esquerda falava nada. E aí, como o pessoal de esquerda passou 15 anos no poder, entre o cara de direita que quer moralizar o país, o pessoal quer derrubar o cara, que tem as melhores intenções do mundo, não é, com o país. Agora, diga você, se ele também começar a roubar, não é, a gente cai em cima também. Eu sou o primeiro a fazer isso. Eu não quero que o Brasil piore, não é? Eu não torço para que o Brasil dê errado, não. Eu torço para ele da melhor forma possível, para ele vá melhorar. E eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Então, o líder aqui, todo mundo trabalhando pelo seu desenvolvimento. Então, todo mundo tem que trabalhar para que o Brasil desenvolva e não dividir o Brasil em dois lados, esquerda e direita, nem centrão. Tem que lutar para crescer, para que o Brasil se desenvolva, que isso é importantíssimo. O brasileiro que é consciente com o seu país não briga para que o país dê errado, ele briga para que o país dê certo. E a gente vai dar certo. Eu brigo para isso. Eu brigo para que o meu país dê certo. Se o presidente estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou cair em cima. Eu vou pedir que ele saia. Mas enquanto ele estiver fazendo, não vou falar nada de corrupção sobre ele até hoje. Quanto presidente, eu não vou falar. Se eu ouvir falar, eu vou cair. Se for provado, eu vou cair em cima dele. Então, letra A. As questões sociais são abordadas na maioria dos objetivos do milênio? Não, né? Objetivos do milênio são objetivos já antigos, objetivos de anos passados. As questões econômicas têm como princípio aquilo que é a incorreta, né? Então, as questões sociais são abordadas corretíssimo aí, questão, o objetivo do milênio está correto aí, né? Tem os principais objetivos que tem em relação a isso aí, é justamente esse crescimento aí que nós temos relacionados ao mundo dos próximos anos que vem acontecer, né? Então o objetivo é esse, que infelizmente esse último item aí não está condizendo com a realidade do país atualmente, que a gente está um país dividido, A questão econômica em todo o princípio, como princípio de cooperação entre os países, envolve em países subdesenvolvimento. Está certíssimo aí a letra B. Letra C. O desenvolvimento sustentável foi excluído dos objetivos do milênio, pois somente os países desenvolvidos podem exercê-lo. Olha, a palavra somente, de novo aí, generalizadora, errando a questão. Esses objetivos não foram excluídos e o mundo todo tenta vivenciar esse processo, Então, esperamos que isso aí faça com que o mundo venha a crescer, que todos trabalhem de ordem comunitária para que a gente tenha essa melhora com o passar do tempo. Então, a única alternativa errada aí é a letra C, Desenvolvimento sustentável foi excluído dos objetivos do milênio de forma alguma, e não é somente os países desenvolvidos que podem exercer. Então, a questão ambiental, segundo o PNUD, está associada a melhores condições sociais. Também está correto aí a letra D, ok? Então, essa é a nossa primeira aula de hoje, Eu vou encerrando aqui, vou aqui no banheiro, e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade, à nossa segunda aula do 9º ano de hoje, sexta-feira. Então, um abraço a todos, já nós